Estamos começando também muitas igrejas hoje, algumas amanhã, a Semana Santa, o evangelismo da Semana Santa, que teve que ser adaptado também ao contexto, né? Aqui no nosso distrito, nós teremos a Semana Santa distrital, apenas uma igreja vai estar realizando na data oficial a partir de amanhã, que é a igreja de Alvorada, e será transmitido para todo o nosso distrito. A partir de amanhã estaremos lá fazendo o programa, cada noite teremos representantes de cada uma das igrejas, onde teremos aí essa Semana Santa adaptada ao momento em que estamos passando, né? Nós sabemos que a limitação fica devido a não termos condições de ter todas as pessoas que queríamos na igreja, mas também a oportunidade é maior, porque mais pessoas podem ser alcançadas que talvez não viriam à igreja, mas podem acompanhar através da transmissão e muitas pessoas sendo alcançadas. Para você ter uma ideia, a igreja de Brejo dos Patos começou há pouco tempo a fazer a transmissão e nós temos lá cada culto cerca de 1000 acessos à live que está sendo transmitida ali. Durante a transmissão ao vivo, cerca de 300 pessoas acompanhando e fica ali gravado, né, no Facebook, e cerca de 1000 acessos cada live da igreja. 1000 pessoas não estariam dentro da igreja, mas estão ouvindo ali a mensagem através dessas transmissões aí. A gente vai tentando desbravar e avançar na pregação do evangelho. O diabo pode criar um momento em que os nossos cultos são suspensos, mas ele não vai parar a obra e a missão dessa igreja, porque essa igreja é do Senhor. Ela vai continuar envolvida e engajada na pregação do Evangelho. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Nós queremos trazer uma mensagem, já entrando no clima desse momento aí da Semana Santa. Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Quando você pensa na cena do Calvário, nós pensamos em muitas coisas, né? Não sei quantas vezes você já parou para pensar na cena do Calvário, em tudo o que aconteceu ali. Nós temos muitas coisas reveladas na Bíblia sobre o que ali aconteceu, mas nem tudo está revelado, e às vezes a gente para e fica pensando naquele momento, naquela situação em que Jesus estava com aqueles prisioneiros, sendo chicoteado, sendo maltratado, ali Jesus chorando lágrimas de sangue, ali Jesus sendo zombado e sendo de todo tipo de sofrimento que você possa imaginar, ele estava passando ali. Uma pessoa imaginou o sofrimento de Cristo, e ele acabou sonhando com isso, foi dormir pensando e acabou sonhando. E nesse sonho, ele sonhou que estava ali os soldados batendo em Jesus, e ele estava ali vendo, presencialmente, era algo muito real ali naquele sonho. E ele então, em um dado momento, ele colocou a mão no ombro de um soldado para tentar impedir aquela situação, daquele soldado espancando Jesus. E quando ele colocou a mão no ombro do soldado, o soldado volta-se para ele, e quando olha, ele vê no rosto daquele soldado o seu rosto. E ele acordou daquele sonho angustiado, desesperado, e ele entendeu que ele participou daquele momento, através da sua vida, dos seus pecados, ele participou de todo o sofrimento que Jesus passou ali no Calvário. E todos nós participamos, através de nossas escolhas, da nossa vida pecaminosa. Todos nós temos participação do sacrifício enfrentado por Cristo lá na cruz do Calvário. E quando a gente olha e pensa nesse momento, uma imagem fica muito viva em nossa mente, que é a imagem de 3 cruzes. E esse é o tema que estaremos trabalhando com você de maneira objetiva nessa manhã. 3 cruzes. A cena da crucifixão de Cristo, ela é cheia de significado, e eu já tentei pensar um pouco com você nesse momento, e se olharmos de perto ali, as 3 cruzes, nós vamos perceber que ali estava Jesus Cristo no centro, e ao lado dele, 2 ladrões, e cada cruz, ela tinha um significado que reporta muito bem
as escolhas que todo ser humano faz hoje. Cada cruz ao lado de Cristo representa as nossas escolhas. Escolha de aceitação ou rejeição, escolha de arrependimento ou continuar na nossa vida pecaminosa. As nossas escolhas estão ali naquelas cruzes que estavam ao lado de Jesus. E nós temos ali as 3 cruzes. O capítulo 23, verso 39, retrata muito bem isso aqui. Abra a sua Bíblia aí. Verso 39 até o 42. Leia esse texto pensando nessa imagem dessas 3 cruzes. 39 em diante. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A vida, ela é cheia de escolhas. Há uma história interessante de um bobo, que de bobo não tinha absolutamente nada. Ele servia ali um califa em sua corte em Bagdá. E certo dia, sem perceber, esse bobo da corte, ele ofendeu o califa. E o califa então pensou: ele merece uma punição, ele terá que ser punido. Então o califa ordenou que esse bobo fosse morto. Só que ele lembrou que esse bobo havia servido ele durante muitos anos. Então ele pensou o seguinte, disse para esse bobo: considerando seus muitos anos de serviço, deixarei que você decida como é que você vai morrer. Você vai escolher como você quer morrer. E o bobo, que de bobo não tinha nada, ele respondeu o que está aqui na tela: se não se importa com a causa da minha morte, ó califa mais gracioso, eu escolho morrer como? De velhice. Deu a oportunidade, né? De bobo, ele não tinha nada, eu prefiro morrer de velhice. É claro, queridos, que a vida nem sempre vai dar para nós a escolha de como morrer, mas você pode escolher como viver. E é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa experiência. Como é que nós estamos escolhendo viver? Isso vai ser crucial na minha e na sua experiência de salvação. Escolhas grandes, pequenas, difíceis, sejam quais forem, elas serão determinantes para cada um de nós. A cena da morte de Cristo, ela é caracterizada por essas 3 cruzes, como eu disse, e nós podemos usar essa cena para ilustrar a realidade da salvação. Existem apenas 3 fatores importantes no processo da salvação, e esses 3 fatores são os seguintes: o provedor, o receptor e o rejeitador. Nas 3 cruzes nós percebemos esses 3 fatores: uma cruz representada pelo provedor, uma cruz representada pelo receptor e uma cruz representada pelo rejeitador, aquele que rejeitou o plano, a experiência de salvação em Cristo Jesus. Existe o Salvador, existe o Santo e existe o pecador. Não há nenhuma outra possibilidade em resposta à salvação que Cristo nos oferece. Crença, descrença, aceitação ou não. Não existe outra possibilidade. Somente se nós nos rendemos a Cristo como Senhor e Salvador, é que eu e você estaremos fazendo a escolha correta. A cruz da redenção estava ali no centro, mas ali também estava a cruz da rejeição e a cruz da recepção. Eu queria pensar nessas 3 cruzes com você, e a primeira delas é a cruz da rejeição. Esta cruz da rejeição é onde estava ali um ladrão que não entregou a sua vida a Cristo quando ele teve a oportunidade, ele não se rendeu,
ele não se entregou. Esta é a cruz em que ele morreu como viveu, em seu pecado. E nós estamos no contexto de uma pandemia em que muitas pessoas estão vivendo como estão morrendo em sua vida de pecado. Às vezes arriscam deixar para o último momento para fazer a sua escolha. E aí esse risco ninguém pode correr, porque você não sabe se no último momento da sua vida você vai ter a oportunidade. Não há outras possibilidades, queridos, em resposta à salvação que o Senhor Jesus oferece a cada um de nós. Não está passando aqui? Se você quiser passar aqui, pô, gente. Ok, obrigado. Jesus poderia tê-lo salvo. Essa era a oportunidade que ele tinha, mas ele perdeu. Jesus poderia tê-lo salvo se ele tivesse reconhecido o que Deus estava fazendo em seu favor. Em Lucas capítulo 23, verso 39, está assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Você percebe que nessa fala dele não houve nenhuma admissão de culpa. Na sua fala está aqui implícito descrença, ceticismo puro. Ele não acreditava em Deus, não acreditava em Cristo. Ele tinha uma tristeza, sim, mas uma tristeza mundana, uma raiva por ter sido pego em seus pecados. E a tristeza mundana, ela nunca é aceita por Deus. A palavra de Deus diz assim em 2 Coríntios 7, verso 10, mas a tristeza do mundo produz morte. Em Tiago 1, verso 15 diz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E você conhece Romanos 6, verso 23, que diz, o salário do pecado é a morte. A tristeza mundana não é arrependimento e não pode ser aceita por Deus. Esse ladrão, ele estava colhendo ali na sua vida aquilo que ele semeou, aquilo que ele havia semeado, colhendo os frutos amargos das suas escolhas. Como eu disse, na fala dele, na fala desse ladrão, havia ceticismo, havia descrença, ceticismo, descrença pura. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, está escrito assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler juntos esse texto? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível eu e você agradarmos a Deus. Por fim, nós podemos pensar nessa cruz da rejeição, dizendo o seguinte, que faltou para ele humildade. Faltou para esse ladrão humildade. E é o que falta para muitas pessoas, humildade, para reconhecer que só há salvação na pessoa de Cristo Jesus, na misericórdia de Deus por nós. A Bíblia declara em Provérbios 16, 18, que o espírito orgulhoso precede a queda. E a palavra de Deus também diz em Tiago 4, 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus pode salvar o profano, Jesus pode salvar o pior dos pecadores, mas Ele não consegue salvar a pessoa que não está disposta, o indisposto, aquele que não se dispõe a receber a salvação em Cristo Jesus. Esse Ele não pode fazer nada por ele. Aquele que vive arranjando desculpas para continuar na sua vida de pecado. Jesus não pode fazer nada por aqueles que não se rendem, por aqueles que não se entregam. O pastor Marcos Tosta faleceu semana retrasada, evangelista lá em São Paulo, da Igreja Adventista, faleceu pela Covid-19. E um dos seus sermões viralizou na internet após a sua morte. E nesse sermão tem uma frase que ele diz assim: Deus perdoa o pior dos pecadores e Deus perdoa os piores pecados, mas Deus não aceita as melhores desculpas. Repito, Deus perdoa os piores pecados, mas Deus não aceita as melhores desculpas. Que precisava dessa informação, Josué não sabia, eles não haviam chorado e lamentado a morte de Moisés.
Josué não precisava dessa informação, porque Deus disse para Josué: Josué, meu servo Moisés está morto. Josué sabia disso. Mas sabe por que Deus disse isso? Para dizer uma coisa para Josué: Josué, o que passou, passou. Agora é hora de você atravessar o Jordão. É hora de você, com esse povo, entrar na terra prometida. O que passou, passou. Se Moisés fez a sua parte, foi um grande homem, mas já passou. Meu servo Moisés está morto, agora é contigo. Com isso, Deus está nos dizendo o seguinte: não importa o que passou, se você carrega no seu passado estigma, marcas de momentos difíceis na sua vida, desafiadores, momentos de quedas, momentos de fracasso, passou. O que passou, passou. Olha para frente, segue adiante, abrace a oportunidade que eu estou lhe dando, renove a sua experiência de salvação em Cristo Jesus. O que passou, passou. Aqui está uma prova, queridos irmãos, através da cruz da aceitação, do receptor, de que uma pessoa pode estar muito próxima da salvação, como ele estava e aceitou, mas na cruz do rejeitador, ele também estava muito próximo da salvação, fisicamente ao lado da salvação, mas muito distante espiritualmente. Há muitas pessoas que estão na casa de Deus, estão perto das coisas de Deus, estão ouvindo os cânticos de Sião, estão com a palavra de Deus em suas mãos, mas estão muito distantes de uma experiência de salvação em Cristo Jesus. E hoje ele está dizendo para você: meu servo Moisés está morto. Meu servo Moisés está morto. O que passou, passou. Olha para frente e abrace essa oportunidade que eu estou te dando. A segunda cruz que aparece ali é a cruz da recepção. Esta é a cruz do criminoso cuja vida foi curta, mas foi abençoada. No início ele também zombou de Cristo, junto com o outro, mas depois ele mudou seu coração, a sua mente, e ele então se arrependeu, e mudou completamente, totalmente ele mudou de atitude. E é importante observar que nessa sua mudança de atitude, primeiramente, ele temia a Deus. Temia a Deus. A forma como nós enxergamos Deus, a forma como nós encaramos as coisas de Deus, a forma como nós entendemos as coisas de Deus, vão dizer qual é o grau de compromisso e temor que nós temos de Deus. Não temor no sentido de ter medo de Deus, mas qual é a reverência que nós temos para com o nome de Deus. Esse segundo ladrão, ele temia a Deus. O verso 40 diz assim: você nem ao menos teme a Deus? Ele está repreendendo o outro. Você nem ao menos teme a Deus? Provérbios 9, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é importante nós notarmos também que esse segundo ladrão, ele percebeu que era um homem condenado, ele percebeu que ele não tinha saída. Ele disse: estando sob igual sentença, nós estamos sentenciados, nós estamos condenados, nós não temos saída. E em terceiro lugar, ele também reconheceu o seu pecado e reconheceu que ele merecia a sentença que ele estava recebendo. No verso 41 ele diz: a nossa punição é justa porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este mal nenhum ele fez. O reconhecimento do pecado é o primeiro passo que alguém pode dar em direção a uma experiência verdadeira de salvação em Cristo Jesus. E por fim, na cruz do receptor, esse ladrão, ele creu no nome do Senhor Jesus Cristo para salvá-lo. Ele creu no nome do Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus, foi isso que Paulo respondeu para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E esse ladrão, ele creu no Senhor Jesus, e ele foi capaz de clamar ao Senhor: Senhor, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Está aí no verso 42. Em João capítulo 1, verso 12,
diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E finalmente, a terceira cruz que mencionamos é a mais importante, é a cruz da redenção. Esta é a cruz de Jesus, e ela está no centro. Essa é a maior doutrina, a doutrina da redenção, que está por todas as páginas da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Esta é a cruz em que Jesus está no centro. E diz esse autor que na velha cruz acidentada, vemos o homem no seu pior, mas Deus no seu melhor. O que para muitos era loucura, esse era o melhor de Deus, sendo oferecido por mim e por você, por nós, seres humanos caídos, que muitas vezes decepcionamos a Deus, que muitas vezes rejeitamos a Deus, mas Deus estava ali, na cruz do centro, através do seu Filho, oferecendo para nós o seu melhor. Não era o seu pior, era o seu melhor. Essa cruz, ela representa o amor de Deus em ação, o amor de Deus na prática. A cruz nos dá esperança, a cruz nos dá segurança, e aliás é a nossa única esperança, aliás é a nossa única esperança, a nossa única segurança. Por quê? Uma cruz onde nós temos ali um Deus crucificado, é a nossa única esperança. Em João, no capítulo 10, verso 17 e 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. A cruz, queridos, não é a evidência de um Deus fraco, mas de um Deus forte, um Deus que ama, um Deus capaz de salvar a humanidade, todos aqueles que se colocarem à disposição para receber esse presente da graça. A pergunta é: como você vê a cruz? Como você vê a cruz? Como é que quando você olha para a cruz, para a imagem da cruz, como você a vê? Você vê um Deus crucificado? Há um relato de um cartoon antigo que foi encontrado em uma parede de algumas ruínas da Roma antiga, e nesse cartoon havia uma caricatura, onde tinha ali uma imagem que retrata muito bem o que muitas pessoas naquele tempo pensavam sobre a loucura de acreditar em um Deus crucificado. E essa caricatura tinha uma imagem que retratava da seguinte maneira: um homem que, segundo eles, era uma referência a Jesus, um homem pendurado na cruz, o corpo era de homem, mas a cabeça era de burro. E ali estava, também naquela mesma inscrição, naquele mesmo desenho, havia um jovem com os braços abertos, estendidos em adoração àquela figura que estava pendurada na cruz, e a inscrição dizia: esse adora o seu Deus, um homem com cabeça de burro, para dizer, para transmitir uma ideia, uma mensagem de que acreditar em um Deus crucificado é uma loucura, mas nós sabemos que isso não é loucura. Pode ser loucura para os homens, mas para Deus é a melhor resposta que alguém pode dar: acreditar em um Deus crucificado. A cruz, na verdade, é a maior exibição do poder de Deus, a maior exibição, porque a cruz não é a resposta final de Deus. A resposta final de Deus é o túmulo vazio. Jesus não está mais na cruz, Jesus não está mais no túmulo, Ele ressuscitou, Ele vive, e em breve Ele voltará para nos buscar, a mim e a você. A questão é: em que cruz você está? Na cruz da rejeição ou na cruz da recepção? Hoje a oferta da graça se renova para nós. Não sabemos quanto tempo nós ainda teremos. É um vale presente. Outro dia a minha filha Radassa ganhou um vale presente. Não valia tanta coisa, mas era R$100, né, um valor considerável.
E aí nós, não sei o que aconteceu, a gente perdeu esse vale presente. A gente procurava e não achava de jeito nenhum esse vale presente. E não encontramos mesmo. E o vale presente, você sabe que ele tem data de validade. Passou ali aquele momento. Então eu disse assim para minha filha, eu percebi que ela ficou muito triste, né, de ter perdido ali o seu vale presente. Eu disse para ela assim: filha, fica tranquila. O papai vai ressarcir, né, o valor do seu vale presente, e você vai poder escolher o que você quiser. Com esse vale presente você só poderia ir naquele lugar, mas o papai vai deixar você com o mesmo valor de R$100 escolher o que você desejar aí para ressarcir o seu vale presente. Sabe, queridos, foi exatamente essa oferta que Deus nos fez. Nós perdemos a salvação com as nossas escolhas, com a nossa experiência de uma vida pecaminosa. Mas Ele ofereceu de graça o vale presente, cujo preço foi o sangue precioso de Cristo Jesus, derramado por nós na cruz do Calvário. Só não tendo juízo para não aceitarmos esse vale presente. Só se não tivermos juízo para desperdiçarmos essa oferta da graça que Ele está oferecendo para mim e para você. Hoje Ele oferece para mim e para você a oportunidade de salvação. Não é aquilo que nós conhecemos, não são os nossos títulos acadêmicos, não é a nossa posição financeira, não é o nosso sucesso profissional que vai determinar o momento em que nós chegarmos ao último dia da nossa vida, ou o momento que Jesus retornar a essa terra. Nada disso nessa terra pode ser determinante para nós, simplesmente a nossa escolha. Eu termino com uma experiência de uma pessoa muito culta, do mundo científico, com muitos títulos acadêmicos, e ele um dia saiu para passear em uma embarcação com um camponês que estava ali no seu barco, e ali no passeio, ele começou a questionar aquele camponês, uma pessoa muito humilde, sem muita instrução, e um homem culto começou a questioná-lo e dizer para ele o seguinte: você conhece geologia? Você já ouviu falar em geologia? E o camponês disse não. Então você, 1/4 da sua vida se foi. Você perdeu 1/4 da sua vida. E você já ouviu falar alguma vez na sua vida em biologia? E ele disse não conheço nada de biologia. Então metade da sua vida foi pelo ralo. Você perdeu metade da sua vida. Alguma vez você já ouviu falar em zoologia? Não, nunca ouvi falar nesse negócio de zoologia. Então eu tenho que dizer para você que você perdeu 3/4 da sua vida. E aí chegou um momento que uma onda mais forte virou ali aquela embarcação e os dois agora estavam na água. E chegou a vez do camponês perguntar: o senhor sabe nadar? Gritou bem alto: o senhor sabe nadar? Não! Então eu acredito que o senhor perdeu toda a sua vida. Toda a sua vida está perdida. Não adianta, queridos, conhecimentos, simplesmente teoria, teologia, se nós não nos rendermos e aceitarmos completamente a oferta da graça, que é a única esperança de salvação. Se você nunca esteve no Calvário e conheceu Jesus como seu Salvador, sua vida está se esvaindo, e a menos que você venha a Jesus, perderá para sempre. É um risco que nós não podemos correr. Hoje é o dia da minha e da sua decisão, não apenas daqueles que serão batizados hoje. Hoje é o dia da minha e da sua decisão, da decisão de todos nós. E a palavra de Deus diz assim, eu termino com esse texto de Deuteronômio 30, 19 e 20, em que está escrito o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Diante de mim e de você, Deus está nos chamando e apelando ao nosso coração nessa manhã. A você que está em casa, Deus está chamando você também para fazer e renovar a sua decisão. Escolhe, pois, a vida e a morte, a bênção
e a maldição. E eu quero ter plena convicção de que todos nós, sem exceção, queremos a vida, vida abundante, vida plena, vida eterna, não simplesmente a vida que temos, que esse mundo nos oferece, de tamanha angústia, de tantos sofrimentos, de tantas decepções, mas vida plena, vida abundante, que vai durar por toda a eternidade. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, e hoje Ele está nos chamando para renovarmos a nossa decisão, a nossa experiência de fé, de salvação, na única pessoa que é capaz de nos salvar, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer você hoje reafirmar a sua decisão? Quer você hoje dizer assim: eu quero, eu aceito essa oferta da graça? Quer você hoje dizer assim: eu quero uma mudança de atitude, eu quero uma mudança de vida, que só pelo poder do Espírito Santo é capaz de acontecer na minha vida? Quer você dizer hoje, como aquele ladrão da cruz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Se essa é a sua decisão agora, em nome de Jesus, que você possa afirmar isso no seu coração, pelo poder do Espírito Santo. Você que está em casa, afirme no seu coração, pela graça de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Hoje nós temos a alegria de receber algumas pessoas que são nossos conhecidíssimos irmãos, que terão a oportunidade de renovar a sua experiência de fé. Mas, como eu disse, a oportunidade não será apenas deles, que passarão pelo símbolo aqui do santo batismo, mas de todos nós que aqui estamos. Deus está nos dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Como é sua vida até aqui? Se você pensa: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se você pensa: eu não tenho méritos nem para fazer parte da igreja, quantas escolhas erradas, quantos pecados. Mas hoje Deus está dizendo para você: Moisés está morto, o que passou, passou. Atravesse o Jordão e siga em frente, em nome de Jesus. Eu quero convidar nesse momento, aqui venham aqui à frente, o irmão Joel, Luzia, Israel e Verônica. Convidá-los que venham com alegria no coração nesse momento. O irmão Joel, o irmão Israel e a irmã Luzia estarão renovando a experiência de fé através do batismo. E a irmã Verônica será recebida como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, através da profissão de fé. O casal, serão membros da igreja de Itapemirim, da vila, não é isso? Nós temos aqui os familiares que estão aqui acompanhando, testemunhando esse momento aqui. Quantos são felizes, igreja da vila? E claro, todos nós estamos felizes também pela vida do irmão Joel, da irmã Luzia, por esse momento, por essa oportunidade, que Deus está concedendo a vocês. Eu vou aqui fazer algumas perguntas que vocês vão estar afirmando, que é assim, chover no molhado, é coisa que vocês já conhecem, mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. A primeira declaração aqui é apenas para a irmã Verônica, que está sendo recebida através da profissão de fé, em que ela afirma o seguinte diante de nós, e diante dos anjos, diante de todos: visto que já fui batizada por imersão, é meu desejo, por motivo de consciência e de acordo com o voto da comissão da igreja, ser recebida como membro, e neste ato dou testemunho de minha profissão de fé. Amém? Amém? Amém, igreja? Deus seja louvado. E as perguntas, então, as afirmações serão aqui para todos, inclusive a irmã Verônica na sua profissão de fé. Vocês aceitam, pela fé, a justiça de Cristo, reconhecendo como intercessor no santuário celestial, e desejam pela habitação do seu Espírito no vosso viver, para que tenham poder para fazer a sua vontade aqui na terra? Amém? Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus e constitui a única regra de fé e prática do cristianismo? Sim? Aceitam os 10 mandamentos da lei de Deus como ainda em vigência
e é propósito pelo poder de Cristo guardá-los fielmente, prometendo ser fiéis na guarda do 4º mandamento, que determina a observância do 7º dia da semana como sábado do Senhor, sim. Conhecendo e entendendo os princípios fundamentais da Bíblia, como ensinados pela Igreja Adventista do 7º dia, é propósito de vocês, pela graça de Deus, ordenar vossa vida em harmonia com esses princípios, sim. Visto ser a segunda vinda de Jesus Cristo, a bem-aventurada esperança, a causa primordial que anima e revigora a fé, é desejo de vocês manter-se vigilantes para esse feliz encontro com o Senhor, prometendo que anunciarão isso a outros, a fim de que também se preparem para esse glorioso acontecimento. Vocês creem na organização da igreja e é propósito ajudar a mantê-la com seus esforços pessoais, recursos financeiros e influência. Aceitam os princípios de disciplina da igreja, prometendo acatá-los se for necessário, sim. Vocês creem que a Igreja Adventista do 7º dia constitui a igreja remanescente e desejam ser aceitos por ela para fazer parte de seus membros? Amém? E para os que serão batizados, renovarão a sua aliança batismal nas águas. Certamente vocês creem no batismo por imersão e desejam ser batizados dessa maneira, como manifestação pública da fé de vocês em Cristo Jesus, recebendo assim o perdão para os seus pecados. Amém? Quantos estão felizes, estarão apoiando eles, orando por eles nessa caminhada que eles estão continuando na presença de Cristo. Amém? Quantos que estão em casa querem assumir esse compromisso também de orar por esses irmãos e apoiá-los? Você pode colocar aí um joinha aí na transmissão, na live, afirmando aí o seu compromisso, a sua alegria pela decisão tomada aqui por nossos irmãos. Nós teremos uma oração, porém antes da oração eu quero convidar aqui a Evelyn, não é isso, que estará louvando ao nome de Deus, trazendo uma canção preparada especialmente para esse momento. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito há que enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão.
saibam que vivo os meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro. Pra ser o que deres, pra estar onde queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queres, ali estarão. E que ao meu redor conheça o Deus a quem sirvo e saibam que vivo os meus dias inteiros e saibam que vivo os meus dias inteiros pra ti. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar nesse momento. Soberano Deus, amantíssimo Pai, louvado seja o teu nome pela vida dos teus filhos que aqui estão, pela coragem, pela disposição em estar nesse momento renovando a experiência de fé ao lado do Senhor, da tua palavra, aproveitando essa oferta da graça. Que o Senhor tome em tuas mãos o irmão Joel, o irmão Israel, a irmã Verônica sendo recebida nesse momento, através da sua profissão de fé, nos ensinamentos da tua palavra, no seu compromisso de servir ao Senhor nesta igreja. Também toma em tuas mãos a tua filha Luzia, que o Senhor possa cada dia da vida deles trazer à lembrança esse momento tão especial aqui, esse momento em que o Senhor está marcando a vida deles definitivamente. Que o Senhor possa estar com eles em todas as batalhas. A luta continua, a luta não é fácil, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Então, Deus, que possam ter a convicção de que no Senhor Jesus já são mais que vencedores. Que através da experiência deles, eles possam continuar somando forças com a tua igreja na pregação do Evangelho, para que aqui nessa localidade, em Itapemirim, eles possam continuar avançando com a tua igreja, o Evangelho seja pregado e Jesus possa voltar muito em breve. Fica com eles, ó Pai, prepara-nos para a cerimônia batismal, que o Espírito Santo continue pairando aqui sobre este lugar, sobre cada pessoa, sobre cada banco e sobre o tanque batismal, para que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Por isso agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Bem, enquanto eles se preparam, né, para descer as águas, vamos continuar louvando nosso Deus com o hino 518, a Jesus seguir eu quero.
Salmo 23. Salmo 23 tem uma passagem linda, né? E a irmã Luzia pediu que nós lêssemos esse salmo aqui quando ela entrasse no tanque. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa para na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo 23 é o salmo predileto da nossa querida irmã Luzia. E ela fez questão: pastor, antes de eu descer na água, eu quero ouvir esse salmo. E com certeza é um salmo que traz muita esperança para nós, porque é o salmo do pastor e é também o salmo da ovelha. E nós não somos ovelhas sem dono, nós temos um pastor, e esse pastor é Cristo Jesus, e com certeza ele está aqui agora, do lado da irmã Luzia, nesse momento tão especial na vida dela. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus e soberano Pai, graças te damos, Senhor, porque os céus se alegram conosco nesse momento tão especial na vida da tua filha Luzia. De maneira corajosa, ela vem à água do batismo, selando o seu compromisso, renovando a sua experiência de fé ao lado de Cristo Jesus, das tuas verdades. E por isso, Luzia, em virtude da sua fé, do seu amor demonstrado por Cristo Jesus, para perdão dos seus pecados, a fim de que o seu nome esteja sempre no livro da vida do Cordeiro, como ministro do Evangelho, cumpro a ordem do Mestre e com alegria a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
esse é um momento muito especial na vida do irmão Joel e do irmão Israel. Embora vão frequentar e congregar em igrejas diferentes, eles fizeram questão de participar desse momento juntos, os dois irmãos nascendo ao mesmo tempo para o Senhor Jesus e renovando essa experiência de fé ao lado de Cristo e da sua palavra. Nós temos certeza que num momento como esse, do batismo da irmã Luzia, do batismo deles dois, se fosse num outro contexto, nós teríamos aqui muito mais pessoas, nós teríamos que colocar cadeiras aqui, ainda não seriam suficientes para que todos estivessem acompanhando esse momento. Mas na narrativa bíblica, nós temos batismos, como o batismo lá do Pentecostes, em que 3.000 pessoas foram batizadas num só dia, e com certeza havia ali uma multidão de pessoas. Mas nós temos também o batismo do eunuco etíope, onde estava ali apenas ele e Filipe, e ali ele falou: eis aqui a água que me pede de ser batizado, e naquela mesma hora Filipe batizou o eunuco. Não tinha ali uma multidão de pessoas, provavelmente apenas a pessoa que estava ali conduzindo a carruagem. Então a importância do batismo não se dá pela quantidade de pessoas, mas pela decisão que é feita e que é confirmada ao lado de Cristo, da sua verdade, da sua palavra. E louvado seja o nome de Deus por essa oportunidade, por esse presente da graça que os nossos irmãos estão abraçando e aceitando aqui nesse momento. Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, louvado seja o teu nome pela vida do Israel, pela vida do Joel. São irmãos de sangue, são irmãos da mesma fé, no mesmo Deus, na mesma palavra escrita pelos teus profetas, inspirada pelo Senhor. E nós te agradecemos porque nesse momento eles estão aqui corajosamente, evidenciando aquilo que eles querem para a vida deles, que é continuar servindo ao Senhor, cumprindo a missão na tua igreja e contribuindo para que outras pessoas e muitas pessoas possam ter essa mesma oportunidade que eles estão tendo nessa manhã de sábado. E por isso, Joel, por isso, Israel, em virtude da fé, da coragem de vocês, da disposição em estar aqui humildemente, rendendo-se completamente ao Senhor, para perdão dos seus pecados, para que o nome de vocês esteja no livro da vida e do Cordeiro, como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem de Cristo, com alegria batizo vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês querem falar alguma coisa? Tá bom? Pode ir lá, papai.
Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus por esse milagre, né? Toda vez que acontece algo assim, é um milagre da graça de Deus. Deus seja honrado e exaltado sempre. Nós, se fôssemos convidar para vir aqui na frente os familiares para cumprimentar, seria todo mundo, né? Todos estariam aqui e com certeza teremos essa oportunidade aí. Vamos ter ainda uma canção que será apresentada especialmente para eles na hora da entrega do kit. Mas eu não posso sair daqui do tanque batismal sem antes fazer um apelo a você que pode estar nos acompanhando em casa nesse momento, ou você que está aqui e ainda não teve essa experiência de se render ao Senhor através do santo batismo. Semana passada nós fizemos um apelo na live, eu disse assim, olha, se tem alguém que deseja ser batizado e ainda não é, coloque aí, digita aí, escreva aí no chat, eu quero ser batizado. E tivemos ali alguém que colocou ali a sua decisão. Quem sabe hoje tem alguém que está nos assistindo, nos acompanhando, que você ainda não teve essa experiência, ou você precisa renovar também a sua experiência de fé através do batismo. E eu quero fazer um apelo para você em nome de Jesus. Se esse é o seu caso, se esse é o seu momento, Deus está lhe chamando para fazer a sua decisão. Escreva aí no chat, eu quero ser batizado, eu quero me render, eu quero me entregar ao Senhor Jesus completamente. E eu quero orar pelas pessoas que ainda não são batizadas nessa igreja. Deixa eu ver, aqui nós temos alguém que ainda não é batizado nessa igreja. Nós temos as crianças, né? Eu tenho as minhas filhas também que estão em casa acompanhando, uma delas ainda não é batizada. E pode ser que temos mais alguém, né, que está aqui, que ainda não é batizado. Levante a sua mão, onde é que você está aí, você que ainda não é batizado na igreja adventista, ok? Eu quero orar por você, por vocês, viu? Em nome de Jesus, para que a experiência que hoje teve o papai, você possa ter também, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Soberano Deus e Pai, nós não temos como agradecer ao Senhor por esse momento tão especial que presenciamos aqui hoje, seja os que estão aqui ou os que estão acompanhando de casa. Nós sabemos que é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque o Senhor é um Deus provedor, que momentos como esse acontecem na Tua igreja e continuarão acontecendo até Jesus voltar. Cada pessoa que se decide, cada pessoa que dá esse passo, que humildemente vem ao tanque de batismo, é o maior sinal de que o Senhor Jesus está mais perto de voltar a essa terra. E se tem alguém nos acompanhando, ó Pai, que ainda não fez a sua decisão, vá de encontro a esse coração no poder do Teu Espírito, que todos os obstáculos sejam removidos e essa decisão aconteça agora em nome de Jesus, que mais e mais pessoas possam dar esse mesmo passo de fé e unir-se a nós, engrossando fileiras rumo a Canaã celestial. Continue abençoando a Tua igreja aqui em Campacima, Itapemirim, nessa região, que continue avançando e conquistando muitas almas para o Teu reino. Colocamos em Tuas mãos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar louvando a Deus, cantando o hino de número 517 do nosso zenário, Volta ao Lar.
Quero convidar aqui os batizados e a nossa irmã Verônica, recebida por profissão de fé, que vem à frente, por gentileza, para receber as homenagens por esse momento tão especial na vida deles, né? Receber o kit batismal, todo o material que a igreja prepara carinhosamente. Cada um de vocês poderá convidar aqui 3 pessoas, não sei se essa pessoa vai poder dar o abraço, a menos que seja ali da mesma casa, mas pelo menos para entregar a vocês aqui o certificado, a Bíblia e o kit batismal. Começando pela irmã Verônica. Já pensou em alguém? Pode chamar as 3 pessoas de uma vez. Elvis, Neto e Andressa. Andressa, venha por gentileza, os 3 para entregar aqui, dar os cumprimentos por esse momento. Irmã Luzia, pode convidar também 3 pessoas para estar entregando aqui. Irmã Lídia, seu filho, pode vir aqui, o filhão. A irmã Lídia, quem é a outra pessoa? Elia, pode vir aqui também. Irmão Eliel, a irmã Lídia, sempre acompanhando de perto ali a irmã Luzia. Irmão Israel, já pensou? Fala para nós. Podem vir. Camille, Rafael. Irmão Joel, você teve mais tempo para pensar, né? Diga aí. Ok, pode vir. Os 2 filhos, Wagner e Evandro.
Amém? Deus seja louvado, glória a Deus por esse momento tão extraordinário na vida dos nossos irmãos. Nós queremos agradecer àqueles que puderam estar aqui para estar dando esse apoio, né, abraçando aqui esses nossos irmãos queridos nesse momento tão especial. A você que está acompanhando de casa, nossa gratidão por ter ficado até esse momento. Trago aqui também um abraço do pastor Gabriel, que será o pastor diretamente ali do Israel e da Verônica, e com certeza ele está muito feliz. Ele não pôde estar aqui devido a outros compromissos, mas está muito feliz pela decisão de vocês, assim como toda a nossa igreja em Itapemirim, aqui na região, o irmão Joel, a irmã Luzia. Deus seja louvado, né? Nós vamos ter uma canção preparada especialmente para esse momento aqui de encerramento com vocês. Vamos ficar em pé? Vamos cantar juntos. Pastor, eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi e já era noite escura. Voltar, não consegui. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi e já era noite escura. Quis voltar, não consegui. 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 Quis voltar, não
seja louvado. Quero convidar aqui o irmão Arnaldo para nos despedir aqui em oração, a última prece. Oramos ao Senhor. Bondoso Deus e querido bom Pai, como estamos agradecidos a Ti por esse momento tão especial, aqui na Tua igreja, juntamente com o Teu povo, todos os visitantes aqui conosco. Uma situação diferente que nós não queríamos, mas a circunstância nos levou, mas louvado seja o Teu nome, Senhor Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa festa que aconteceu aqui na Tua igreja. Continue conosco, guiando todos os projetos dessa igreja, Senhor Pai. Abençoando o pastor Gilmar, a sua família, ao conduzir esse rebanho. Que nós juntos como família e como o teu povo, possamos nos preparar melhor para alcançar um dia a eternidade. Cuida de nós, nos cura, nos liberta do pecado, dê desejo no nosso coração de abreviar a tua volta, levar o teu amor, a tua palavra, àqueles corações que ainda não conhecem a ti. E usa cada um de nós como os teus filhos. Abençoe aqui meus irmãos, minha cunhada e todos, a irmã Luzia e todos aqueles que decidiram estar ao teu lado, fazer parte da fileira do teu povo. Que nós possamos juntos abreviar a tua volta nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus acompanhe e abençoe a todos nós. Vamos em frente com Jesus.